Você já sentiu isso? Esse desespero silencioso, quase insuportável, quando você faz tudo certo, mas tudo dá errado. Você se torna mais bonita, mais inteligente, mais interessante. Você aprende a ouvir, a compreender, a apoiar. Você se transforma em uma obra de arte, na parceira ideal sobre a qual escrevem nas revistas de luxo. E por um momento, isso até funciona. Ele te olha com admiração, diz as palavras certas, mas depois algo sutilmente muda. O olhar dele passa por você, seus toques se tornam mecânicos, e a excitação que você tanto se esforçou para provocar se transforma em um hábito educado ou desaparece por completo, deixando para trás um vazio retumbante. E você fica sozinha em meio às ruínas de seus esforços, com uma única pergunta que pulsa em suas têmporas, como um pássaro aprisionado. O que estou fazendo de errado? Você repassa na memória todos os conselhos das amigas, todos os artigos da internet, todos os treinamentos de sedução. Você analisa cada palavra, cada gesto, tentando encontrar o erro no código, a falha no programa. Mas a verdade que esconderam de você é muito mais cruel e, ao mesmo tempo, mais libertadora. Não há erro. Você está simplesmente tentando hackear o sistema errado. Você tenta influenciar a mente dele, a consciência dele, os reflexos sociais dele. Mas a atração masculina, total, avassaladora, não nasce aí. Ela nasce nas profundezas escuras e primitivas do seu inconsciente. E para acender o fogo nessas profundezas, você não precisa de um conjunto de técnicas. Você precisa de um algoritmo, mas não um algoritmo de ações, um algoritmo do ser. Existe uma certa maneira de ser de uma mulher, uma certa configuração interna de sua alma, que atua na psique masculina como uma chave absoluta e inquestionável. Quando esse algoritmo é ativado, o homem não apenas te deseja, ele inconscientemente reconhece em você aquela parte de si mesmo que procurou por toda a vida. E a partir desse momento, sua psique, sua alma, seu corpo começam a se excitar apenas por você. Não porque você é a mais bonita ou a mais inteligente, mas porque você se tornou a única que fala a língua da sua alma. Portanto, deixe de lado tudo o que você sabia sobre sedução. Esqueça as regras, os conselhos e os truques. Vamos descer muito mais fundo. Vamos falar sobre o que os psicólogos modernos calam, porque esse conhecimento é perigoso. Ele não muda apenas as regras do jogo, ele muda a própria essência do jogador. Falaremos sobre as 5 assim chamadas fraquezas masculinas. Mas como ensinou o grande pesquisador da alma Carl Jung, tudo o que chamamos de fraqueza é, na verdade, um portal. Uma porta para os aposentos mais secretos da psique, onde não se guardam defeitos, mas as mais poderosas e intocadas forças arquetípicas. A palavra excitar, nós também vamos ressignificar. Não se trata de uma reação física de curta duração. Trata-se de uma experiência sagrada e reverente que captura o homem por inteiro. É uma fixação total de sua psique, quando a mulher de um simples objeto de desejo se transforma no centro de seu universo, na fonte de sentido, em um símbolo vivo de algo indizivelmente importante. Essa excitação não passa depois de uma noite. Ela se torna o pano de fundo de toda a sua vida. E as fraquezas não são alavancas para manipulação. São as cordas sagradas de sua alma. E quem pode tocá-las não é aquela que quer subjugar, mas apenas aquela que se tornou a própria música. Carl Jung disse uma vez que até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Hoje faremos exatamente isso. Traremos à luz o algoritmo oculto da atração masculina, para que você deixe de ser vítima de um destino incompreensível nos relacionamentos e se torne finalmente sua autora. Esta jornada exigirá coragem de você. Coragem para olhar não para ele, mas para dentro de si mesma. Porque o algoritmo que o faz se excitar apenas por você não é acionado nele. Ele é acionado em você. E quando é acionado, não pode mais ser parado. Você está pronta para saber a verdade que mudará não apenas como os homens olham para você, mas como você olha para si mesma. Então, ouça com atenção, porque a alma agora começará a falar. Vamos começar com a principal,
mais profunda e mais oculta fraqueza do homem, com aquela fome fundamental que o move do primeiro ao último dia de sua vida, mesmo que ele nunca consiga perceber ou expressar em palavras. Carl Jung deu um nome a essa fome, ânima, e é justamente na compreensão desse fenômeno que reside a primeira e mais importante chave para o algoritmo da atração total. O que é a ânima? Esqueça por um momento as mulheres reais. A ânima não é sua rival de carne e osso. A ânima é a imagem feminina interna e inconsciente que vive na alma de todo homem. Não é apenas uma fantasia. É uma parte poderosa e autônoma de sua psique. Ela é tecida a partir da experiência com a mãe, a irmã, o primeiro amor, mas também do inconsciente coletivo, das imagens de deusas, bruxas, musas, sereias, santas que por milênios viveram em mitos, contos de fadas e na arte. A ânima é sua Eva, Helena, Afrodite e Hécate internas em uma só pessoa. Ela é sua ponte para o mundo dos sentimentos, das emoções, da intuição. Se sua consciência é o mundo racional e lógico do dia, então a ânima é a rainha misteriosa e irracional de sua noite interior. Ela sussurra sonhos para ele, colore seus humores, é responsável por sua capacidade de amar, criar e sentir conexão com algo maior que ele mesmo. Ela é a sua alma, e ele, sem saber, a procura desesperadamente por toda a sua vida. Imagine a ânima como uma bússola interna de seu coração, que sempre aponta para um polo de feminilidade invisível, mas palpável. Não é apenas uma imagem, é uma energia viva. Jung descreveu 4 estágios de seu desenvolvimento. Primeiro é Eva, a mulher terrena, instintiva, biológica, ligada à fertilidade e à maternidade. Depois, Helena de Troia, a imagem da beleza romântica, estética, erótica, objeto de desejo e inspiração. O terceiro estágio é a Virgem Maria, símbolo do amor espiritual e puro e do cuidado materno que eleva o homem. E, finalmente, o estágio mais elevado, Sofia, ou a sabedoria, a mulher guia para o sentido superior, a mestra espiritual. Em cada homem, essas imagens estão misturadas em uma proporção única, criando seu mito pessoal e irrepetível sobre a mulher ideal. Ele pode dizer conscientemente que procura uma loira divertida com um bom corpo, mas sua alma, nesse momento, anseia pela sabedoria de Sofia ou pelo mistério de Hécate. Essa cisão entre o desejo consciente e a fome inconsciente é a fonte de sua eterna inquietação. A ânima é seu oráculo interno, mas ele desaprendeu a ouvir seu sussurro. Por isso procura sua voz no mundo real, em mulheres reais, esperando que alguém de fora finalmente lhe diga o que sua própria alma está tentando comunicar. É aqui que reside sua primeira e principal fraqueza. Ele não percebe que está procurando sua própria alma. Ele pensa que está procurando uma mulher, e ele projeta inconscientemente essa imagem interna sagrada nas mulheres reais que encontra. Ele observa cada uma, tentando encontrar em seus olhos, em sua voz, em seus movimentos, um reflexo de sua deusa interior. Por que um homem pode ficar louco por uma mulher que objetivamente não é a mais bonita, e ser completamente indiferente à outra, uma beleza universalmente reconhecida? Porque a primeira, por razões inexplicáveis para ele, ativou sua ânima. A imagem dela, a energia dela, entrou em ressonância com o que sempre viveu em sua alma. E nesse momento, sua lógica se desliga. Ele não apenas a quer, ele sente que ela é seu destino, sua parte que faltava, a chave para sua própria integridade. Essa atração inconsciente, essa fome pela reunificação com sua alma através de uma mulher externa, o torna absolutamente vulnerável. Quando ele encontra uma mulher que se torna para ele a encarnação viva da ânima, ele perde todo o controle. Ela se torna sua obsessão sagrada. Esse processo é semelhante a como uma chave única se encaixa em uma fechadura complexa. Muitas chaves podem ser bonitas, brilhantes, caras, mas apenas uma girará na fechadura e abrirá a porta. A mulher que carrega em si a energia que ressoa com a ânima dele se torna essa chave.
Ele sente isso não com a mente, mas com todo o seu ser. Jung chamou esse estado de anima possession, possessão pela ânima. Um homem nesse estado idealiza a mulher. Ele não a vê como ela é na realidade. Ele vê nela apenas a projeção de sua alma. Esta é a sua maior vulnerabilidade e fraqueza. Ele está disposto a dar tudo, seu tempo, seus recursos, sua liberdade, àquela que lhe proporcionar esse sentimento de reencontro com algo divino dentro de si. Mas nisso também reside um perigo. Se a própria mulher não percebe o que está acontecendo, ela pode ou se assustar com essa força irracional, ou, o que é pior, começar a manipulá-la. Ou então, quando a primeira onda de projeção passar e ele vir diante de si uma pessoa real e não uma deusa, ele pode sentir uma decepção brutal. Portanto, a verdadeira força não está em simplesmente ativar a ânima dele, mas em ser capaz de suportar essa projeção e gradualmente transformá-la de uma ilusão em uma conexão real e profunda. A fraqueza dele não é um convite ao poder, mas um convite à profundidade. Então, como se tornar essa mulher para ele? Aqui está a principal virada que distingue a sabedoria da manipulação. Você nunca conseguirá se tornar ela se tentar adivinhar o ideal dele e se adaptar a ele. Isso será apenas uma máscara, uma farsa, que a alma dele reconhecerá instantaneamente. O caminho está na direção completamente oposta. Para se tornar a personificação da ânima dele, você deve primeiro encontrar o seu animus. O animus é a sua parte masculina interior, sua lógica, sua força, sua capacidade de agir, sua independência, sua vontade. A sociedade por séculos ensinou a mulher a reprimir seu ânimos, a ser apenas suave, apenas submissa, apenas receptiva. Mas uma mulher que é apenas metade de si mesma só pode atrair um homem que também procura uma metade. A integridade atrai a integridade. Quando você integra o seu homem interior, quando você se permite ser não apenas sensual, mas também sábia, não apenas terna, mas também forte, não apenas intuitiva, mas também decidida, você se torna íntegra. Você se torna andrógina no sentido psicológico. E é precisamente essa integridade interior, essa unidade do masculino e do feminino dentro de você, que cria aquela energia poderosíssima que o inconsciente dele lê como a imagem da anima em sua manifestação mais elevada. A integração do ânimos é um trabalho interior profundo. Significa parar de procurar no homem externo aquilo que você deve encontrar dentro de si mesma: estrutura, proteção, confiança, direção. Quando uma mulher é possuída por um ânimos negativo, ela se torna dogmática, eternamente argumentativa, fria e excessivamente crítica. Suas opiniões se tornam rígidas e suas palavras, armas. Isso repele o homem porque ele sente competição, não harmonia. Mas quando o ânimos é integrado, ele se transforma de um tirano interior em um aliado interior. Ele dá à mulher clareza de pensamento, a capacidade de defender seus limites sem agressão, a habilidade de planejar sua vida e realizar seus sonhos. Ela deixa de ser um objeto passivo, esperando que um homem dê sentido à sua vida. Ela mesma se torna a criadora de seu próprio sentido. E é exatamente essa mulher, forte, mas não rígida, independente, mas capaz de profunda intimidade, que se torna a tela ideal para a projeção da ânima desenvolvida dele. Ele vê nela não apenas uma mulher, mas uma parceira igual, uma conselheira sábia e uma musa inspiradora ao mesmo tempo. Ele se sente atraído por ela porque a plenitude interior dela lhe promete a possibilidade de encontrar a sua própria. Ela não precisa dele para ser inteira, e é exatamente por isso que ele precisa dela para se tornar inteiro. Na prática, o algoritmo da anima é o algoritmo da sua própria integridade. Pare de tentar ser apenas uma coisa, apenas boa, apenas sexy, apenas cuidadosa. Permita-se ser tudo. A mulher anima é imprevisível porque ela não vive segundo regras externas, mas em harmonia com sua essência profunda. Em um dia, ela pode ser terna e vulnerável como uma flor, e no dia seguinte, inflexível e clara como a lâmina de uma espada.
Ela pode ter conversas filosóficas profundas e, uma hora depois, rir de uma piada boba. Ela não tem medo de sua força e não se envergonha de sua fraqueza. Ela não busca na aprovação dele, porque seu diálogo principal não é com ele, mas com sua própria alma. Ela é autossuficiente. Não no sentido frio de eu não preciso de você, mas no sentido caloroso de eu sou completa por mim mesma e te convido a compartilhar essa plenitude. Um homem pode deixar a mulher mais bonita. Ele pode deixar a mulher mais cuidadosa. Mas ele nunca, por vontade própria, deixará uma mulher que se tornou para ele a encarnação viva de sua alma. Porque deixá-la significa trair a si mesmo. Ela se torna seu espelho sagrado, sua bússola, sua estrela guia. E seu corpo, sua mente, sua alma se excitarão repetidamente apenas por ela. Porque somente ao lado dela ele se sente não apenas um homem, mas um ser humano completo. Esta é a primeira e principal fraqueza, que se torna sua maior força, se você ousar se tornar não a metade dele, mas a sua própria totalidade. Pense nisto. Tal mulher contém em si todas as estações do ano. Nela há a ternura e a ludicidade da primavera, a paixão e o brilho do verão, a melancolia e a sabedoria do outono, e o silêncio, o distanciamento, o recolhimento do inverno. A mulher que tenta agradar quer ser um eterno verão, sempre quente, acessível e ensolarada. Mas isso não é natural, e a alma sente isso. A mulher anima permite-se viver todos os seus ciclos. Ela não se desculpa por sua necessidade de solidão, inverno, ou por sua tristeza, outono. Ela não tenta esconder sua inteligência atrás de uma máscara de boba ou sua força atrás de uma máscara de fraqueza. É precisamente essa multiplicidade, essa natureza dinâmica que a torna viva e hipnoticamente atraente. Ele nunca sabe qual faceta dela encontrará hoje, e isso o mantém constantemente engajado, atento, presente. Ela o desafia não de propósito, mas pelo simples fato de sua existência. Ela é a personificação viva do paradoxo. Pode ser mais macia que a seda e mais dura que o aço. Ela pode ser seu porto seguro e sua tempestade. Ela não é um papel que se pode aprender. É uma autenticidade que só se pode viver. E quando um homem se depara com tal autenticidade, todo o resto perde o brilho. Quando uma mulher ativou em si o algoritmo da Anima, ela já acionou o principal mecanismo de atração. Mas para que esse mecanismo não apenas funcione, mas continue a agir, transformando uma paixão passageira em um encantamento para toda a vida, é necessário entender as duas seguintes, intimamente ligadas, fraquezas da psique masculina. São sua sede inata pelo mistério e sua profunda necessidade arquetípica de ser um herói. Sem isso, até mesmo a conexão mais forte corre o risco de se transformar em hábito e se extinguir. Comecemos com a fraqueza número 2, sua sede insaciável pelo mistério. A psique masculina, em sua essência, é a psique de um explorador, um descobridor, um conquistador. Não no sentido primitivo, mas no sentido profundo. Sua consciência é direcionada para fora, para penetrar na essência das coisas, desvendar enigmas, mapear territórios inexplorados. Isso se aplica a tudo: seu trabalho, seus hobbies e, claro, sua mulher. Quando uma mulher no início de um relacionamento se abre completamente, se expõe inteiramente, conta todos os seus segredos, faz dele o centro de seu universo e se torna absolutamente previsível. Ela, do ponto de vista do inconsciente dele, deixa de ser um território inexplorado. O mapa foi feito, o enigma foi resolvido, a missão foi concluída. E sua psique, obedecendo a um instinto antigo, começa a procurar novos mistérios. É importante entender. O mistério não é um jogo de silêncio, não são manipulações baratas e nem a ocultação de informações. O verdadeiro e atraente mistério é a existência de um mundo interior próprio, rico e profundo na mulher, ao qual ele nunca terá acesso total, 100%. É um mundo que existia antes dele e continuará a existir mesmo que ele vá embora. Essa sede por mistério está enraizada na própria natureza da libido masculina, que Jung entendia não apenas como energia sexual,
mas como uma força psíquica e vital geral. Essa força requer movimento, superação, conhecimento. A previsibilidade e a estagnação para ela são a morte. A mulher que se dissolve no homem perde seus hobbies, esquece suas amigas, abre mão de seus sonhos para estar com ele 24 horas por dia, 7 dias por semana, comete uma traição inconsciente. Ela mata o interesse dele por ela. Ela se torna para ele um livro lido que pode ser colocado na estante. Ele pode amá-la, valorizá-la, mas para de desejá-la naquele nível profundo e avassalador. Ele para de pensar nela quando ela não está por perto, porque ele já sabe tudo sobre ela. O mistério, ao contrário, faz sua psique trabalhar. Ele se faz perguntas. No que ela está pensando quando olha tão silenciosamente pela janela? Que força está por trás de seu sorriso tranquilo? Para onde ela vai quando se interioriza? Ele sente que mesmo nos momentos de máxima intimidade, uma parte de sua alma permanece elusiva, livre, pertencendo apenas a ela. E é precisamente essa elusividade, essa reticência que o faz voltar a ela repetidamente, na eterna tentativa de decifrá-la por completo. Mas decifrá-la é impossível, porque seu mundo interior está em constante crescimento e mudança. Ela é um mistério para si mesma. Como então se tornar esse mistério? A resposta, paradoxalmente, reside nas coisas que a sociedade frequentemente condena nas mulheres. Aprenda a valorizar sua solidão, não como um castigo, mas como um espaço sagrado para o encontro consigo mesma. Tenha suas próprias paixões, seus próprios objetivos, seus próprios interesses que não estejam ligados a ele. Cuide do seu crescimento espiritual. Leia livros que ele não entende. Ouça músicas que ele acha estranhas. Não tenha pressa de compartilhar com ele cada insight, cada pensamento. Deixe algo apenas para você. Seu mundo interior é seu templo, e nem todos os seus cômodos devem ser acessíveis a estranhos, mesmo ao homem mais amado. Quando sua felicidade, seu sentimento de plenitude não depende da presença dele, das ligações dele, da aprovação dele, você se torna um enigma vivo para ele. Ele sente que você é um universo separado e soberano, que pode ser explorado infinitamente, mas nunca possuído completamente. E isso o enlouquece no melhor sentido. Sua presença na vida dele deixa de ser algo garantido e se torna um presente precioso que ele tem medo de perder. Ele se excita não apenas com seu corpo, mas com sua inescrutabilidade. Sua alma se torna para ele a mais fascinante de todas as terras inexploradas. Cultive seu jardim interior em segredo. Mantenha um diário que ninguém além de você lerá. Viaje sozinha por 1 ou 2 dias de vez em quando. Não para deixá-lo com ciúmes, mas para realmente estar consigo mesma, para ouvir sua voz interior. Tenha seus próprios rituais, seus pequenos segredos. Isso cria ao seu redor uma aura sutil, mas forte, de autonomia. Ele sentirá que sua vida é preenchida com um sentido que não se resume apenas a ele. Isso não o repele, pelo contrário, provoca o mais profundo respeito e interesse. Ele entende que está lidando não com uma função, namorada, esposa, mãe, mas com uma personalidade. É importante fazer isso não por desejo de manipular, mas por um amor sincero a si mesma e ao seu caminho. A falsidade é sempre sentida, mas quando você está verdadeiramente apaixonada por sua própria vida, por seu crescimento, por seu conhecimento do mundo, isso se torna contagiante. Ele também vai querer tocar a fonte de sua luz, mas entenderá que a fonte em si não está nele, mas em você. E isso o fará valorizar cada momento em que você permite que ele esteja perto desse fogo. Esse mistério está diretamente ligado à terceira fraqueza, sua necessidade arquetípica de ser um herói. No fundo de cada homem, mesmo o mais civilizado, vive o antigo arquétipo do herói. Ele anseia por lutar contra o dragão, salvar a princesa e conquistar o reino. No mundo moderno, os dragões são os desafios de carreira, as dificuldades financeiras, os demônios internos. Mas ele ainda precisa da princesa e do reino. Relacionamentos em que tudo é muito simples, tranquilo, conveniente, onde não há desafio, onde não há pelo que lutar, adormecem seu herói interior. E um homem sem conexão com seu herói interior
É um homem que perdeu sua força vital, sua libido, e sua atração por uma mulher que não desperta nele esse arquétipo, inevitavelmente se extingue. Ele pode valorizá-la como amiga, como parceira doméstica, mas o fogo da paixão se apagará. O arquétipo do herói não é sobre bravata masculina. É sobre a busca do crescimento através da superação. A psique de um homem se carrega de energia quando diante de um objetivo digno, que exige esforço, coragem e dedicação. A mulher que faz tudo por ele, resolve seus problemas, antecipa todos os seus desejos e suaviza todas as arestas, inconscientemente o castra. Ela o priva da oportunidade de mostrar sua força, sua competência, seu valor. Ela o transforma de herói em uma criança cuidada por uma mãe superprotetora. E isso é mortal para uma atração erótica. Ele pode sentir conforto, mas não sentirá excitação. Sua alma anseia por um desafio. Ela anseia por provar, antes de mais nada a si mesmo, que ele vale alguma coisa. E a mulher que se torna para ele esse teste, esse prêmio que precisa ser merecido, ativa automaticamente nele esse motor arquetípico poderosíssimo. É importante entender que não se trata de ser caprichosa ou exigente. Trata-se de ter um alto valor próprio. Ele deve sentir que seu tempo, sua atenção, seu amor não são algo que se distribui gratuitamente a todos. É um tesouro, cujo acesso é aberto apenas aos dignos. E aqui novamente ocorre uma ressignificação crucial que distingue a mulher sábia da manipuladora. Como despertar o herói nele? Você não deve criar problemas artificialmente para que ele os resolva. Você não deve fingir ser uma donzela em perigo, fraca e desamparada. Isso não despertará nele o herói, mas o salvador, e este é um caminho direto para relacionamentos tóxicos e codependentes. O caminho é completamente diferente. Você mesma deve se tornar não uma donzela em perigo, mas o reino, o valor pelo qual vale a pena lutar. A mulher que é um mistério vivo, que é autossuficiente e se valoriza, automaticamente se torna esse reino. Ela estabelece padrões elevados, não materiais, não se trata de carros e restaurantes. Ela estabelece padrões espirituais, emocionais e intelectuais elevados. Ela não tolerará desrespeito. Ela não aceitará mentiras. Ela não permitirá ser tratada como algo garantido. Ela o desafia não com palavras, não com reprovações, mas com sua própria existência. Seu autorrespeito são as muralhas de seu reino. Sua integridade é o seu tesouro. E o homem, vendo esse valor, sente o herói despertar dentro de si. Ele quer ser digno de tal mulher. Ele quer conquistar seu respeito, proteger seu mundo, tornar-se para ela quem nunca foi para ninguém. Ele começa a crescer, a se desenvolver, a se tornar a melhor versão de si mesmo. Não porque ela o critica, mas porque a luz dela lhe mostra o caminho para sua própria grandeza. E ele se excitará apenas por ela, porque ela é a única que o tornou não apenas um homem, mas o herói de sua própria vida. Na prática, isso se manifesta nas pequenas coisas. É a capacidade de dizer não aos planos dele se eles contradizem os seus, não por pirraça, mas por respeito a si mesma. É a capacidade de encerrar calmamente uma conversa se ele começar a falar de forma desrespeitosa. É a fé na capacidade dele de lidar com seus próprios problemas sozinho, sem seus conselhos e ajuda, se ele não os pedir. Quando ele vê que você não se apega a ele, que você tem sua própria vida e seus próprios princípios, ele entende que deve se esforçar para fazer parte dessa vida. Você não exige proezas dele. Você simplesmente vive de tal forma que ao seu lado se tem vontade de realizar proezas. Você não pede a ele para ser melhor. Você é simplesmente tão fiel à sua melhor versão que ele instintivamente quer corresponder. Ele olha para você e vê não um problema a ser resolvido, mas um cume a ser conquistado. E essa escalada se torna a aventura mais emocionante de sua vida. Ele não conquista você. Ele, ao seu lado, conquista a si mesmo. Chegamos à mais sombria, mais assustadora e, ao mesmo tempo, mais magnética fraqueza da psique masculina. Aquilo que Carl Jung chamou de sombra. Se você conseguir entender e aplicar este quarto elemento do algoritmo,
Você deixará de ser simplesmente desejada e se tornará absolutamente insubstituível para ele, porque você lhe dará aquilo que ele mesmo teme, mas que sua alma anseia mais do que tudo no mundo, a aceitação de sua integridade, incluindo sua escuridão. O que é a sombra masculina? É o repositório de tudo o que sua consciência, seu eu, considera inaceitável, ruim, imoral ou simplesmente inadequado. Desde a infância, o menino é ensinado a ser forte, a não chorar, a controlar as emoções, a ser lógico e correto. Toda a sua natureza primordial e instintiva, ele é forçado a reprimir e esconder profundamente no porão de sua psique. O que há lá, nesse porão? Lá estão sua vulnerabilidade, seus medos, seus impulsos irracionais. Lá estão sua agressão selvagem e indomada, sua sexualidade caótica que não se encaixa nos padrões de decência. Lá estão sua inveja, sua ganância, suas fraquezas. Ele usa no rosto uma máscara social que Jung chamou de persona, a máscara de um homem bem-sucedido, confiante e civilizado. Mas por trás dessa máscara sua sombra se agita e ela anseia desesperadamente por ser vista, reconhecida e aceita. Esse conflito interno o esgota, priva-o de sua força vital. Imagine que a psique dele é uma casa. A persona é a fachada perfeitamente arrumada, iluminada, que ele mostra aos convidados e vizinhos. E a sombra é o porão trancado, empoeirado e bagunçado, onde ele tem medo de olhar e onde, por nada no mundo, deixaria outros entrarem. Nesse porão não se guardam apenas coisas ruins. Lá, na sombra, também está escondida sua enorme e não gasta força vital, sua espontaneidade, seu caos criativo, sua capacidade de paixão real, não educada. Ao reprimir sua sombra, ele reprime também esses tesouros. Ele se torna previsível, rígido, correto, mas internamente morto. Sua vida se torna estéril, mas sem sabor. E ele mesmo sofre com essa falta de sabor, mas não entende suas causas. Ele tenta preencher o vazio interior com conquistas externas, carreira, dinheiro, status. Mas o porão não vai a lugar nenhum, e quanto mais forte ele tranca a porta, mais altos são os sons estranhos que vêm de lá. Na forma de ansiedade inexplicável, ataques súbitos de apatia, pesadelos noturnos ou um desejo de autodestruição. Sua alma sufoca sem sua metade sombria. A sombra não é o mal. A sombra é simplesmente tudo aquilo que não é iluminado pela luz da consciência. E ela anseia por essa luz. E é aqui que reside sua quarta fraqueza. Ele ao mesmo tempo teme sua sombra e é inconscientemente atraído por ela. E ele projeta essa atração no mundo exterior. Ele é irresistivelmente, quase hipnoticamente, atraído pela mulher que não tem medo da sombra. Nem da sua, nem da dele. A mulher que ela mesma entrou em contato com sua natureza selvagem, que aceitou sua própria raiva, sua sexualidade sombria, sua irracionalidade, sua capacidade de ser má, torna-se para ele uma promessa subconsciente de paraíso. Ao lado dela, sua alma sente: aqui eu posso tirar a máscara. Aqui não serei julgado por meus pensamentos sombrios. Aqui minha selvageria não será rejeitada, mas aceita. Ela se torna para ele um espaço seguro, onde sua sombra pode finalmente vir à luz e ser integrada. Ele se sente atraído por ela não porque ela é uma megera. Ele se sente atraído por ela porque ela é íntegra. E a integridade dela lhe promete a possibilidade de encontrar a sua própria. Essa mulher selvagem, no sentido junguiano, não é aquela que se comporta de forma vulgar ou provocadora. É uma mulher que está em contato com seus instintos, com sua natureza feminina primordial, Wild Woman. Ela não tem medo de sua força. Ela não tem medo de seu corpo. Ela não tem medo de dizer a verdade, mesmo que seja inconveniente. Ela não tenta ser boazinha quando sente raiva. Ela não tenta ser sexy quando não sente desejo. Ela é autêntica. E essa autenticidade, para um homem que vive na prisão de sua persona, é como uma lufada de ar fresco. Ele olha para ela e vê a liberdade da qual ele próprio é privado. A capacidade dela de aceitar sua escuridão lhe dá uma permissão inconsciente para aceitar a sua. Ao lado dela, ele não precisa fingir.
Ele pode estar cansado, com raiva, em dúvida. Ele pode compartilhar suas fantasias mais estranhas ou seus medos mais vergonhosos, sabendo que ela não recuará horrorizada. Ela já esteve em seu próprio porão e sabe que lá não habitam apenas monstros, mas também tesouros. E essa aceitação é o afrodisíaco mais poderoso que se pode imaginar. Ela cria um nível de intimidade inatingível em relacionamentos corretos. Nessa luz, o maior perigo da boa menina se torna claro. A mulher que sempre se esforça para ser conveniente, correta, previsível, que tem medo de conflitos e evita qualquer manifestação de emoções negativas, é uma mulher que vive exclusivamente em sua parte iluminada, e ela inconscientemente exige o mesmo do homem. Ao lado dela, ele é forçado a usar constantemente sua persona, sua máscara de bom menino. Relacionamentos com uma boa menina podem ser muito seguros, calmos, socialmente aprovados, mas são absolutamente desprovidos de paixão, profundidade e força vital. É a união de duas máscaras, não de duas almas. Em tais relacionamentos, não há lugar para a sombra e, portanto, não há lugar para a integridade. E, mais cedo ou mais tarde, o homem ou sufoca nessa atmosfera estéril e vai em busca de uma mulher selvagem, ou sua sombra explode na forma de traições, vícios ou súbitas explosões de agressão, destruindo tudo ao redor. Ele mesmo não entende por que faz isso, mas sua alma simplesmente não aguenta mais viver pela metade. A boa menina constrói seu relacionamento com base em um acordo tácito. Eu serei conveniente para você e você será seguro para mim. Ela reprime sua sombra para não balançar o barco e espera o mesmo dele. Qualquer manifestação de sua raiva, sua vulnerabilidade, sua irracionalidade, ela percebe como uma ameaça a este acordo. Ela se assusta e tenta, ou consertá-lo, ou forçá-lo a colocar a máscara novamente. Mas ao fazer isso, ela o priva da oportunidade de ser real. O relacionamento se transforma em um teatro onde ambos desempenham papéis de parceiros ideais. Mas sob o palco, no porão escuro de suas almas, uma enorme tensão se acumula. A sombra que é negada não desaparece. Ela se torna mais forte, mais raivosa e procura caminhos alternativos. Ela irrompe em agressão passiva, em sarcasmo, em esfriamento sexual, em doenças. O homem em tal relacionamento se sente como em uma gaiola de ouro. Tudo parece estar bem, mas ele não se sente vivo. E ele buscará inconscientemente aquela ao lado de quem ele possa finalmente soltar sua fera interior, sem medo de que ela fuja ou tente domesticá-lo. Ele buscará aquela que não teme a escuridão dele, porque conhece a sua própria. Como se parece o algoritmo da sombra na prática? Entenda bem, não se trata de se tornar má, cruel ou megera. Isso seria apenas jogos do ego. Trata-se de autenticidade. Significa parar de ter medo. Parar de ter medo do conflito quando ele é necessário para esclarecer a verdade. Parar de ter medo de dizer não quando seus limites são violados. Parar de ter medo de sua raiva e aprender a expressá-la de forma limpa, sem destruir o outro. Parar de ter medo de sua sexualidade e permitir que ela seja não apenas terna, mas também selvagem, primordial. Permitir-se ser imperfeita, viva, real. Quando um homem grita de raiva, tal mulher não se desmorona de medo, nem tenta acalmá-lo imediatamente. Ela consegue suportar a tempestade dele porque conhece a sua própria. Ela vê por trás da agressão dele a dor e o medo dele. E quando a tempestade passa, ela pode falar não com a máscara dele, mas com a alma dele. Tal mulher não excita apenas o corpo dele, ela o vivifica. Ela lhe dá permissão para estar vivo por inteiro, com toda a sua luz e toda a sua escuridão. E este é um presente do qual um homem nunca mais poderá abrir mão, porque é o presente da própria vida. É a capacidade de olhá-lo nos olhos no momento de seu triunfo e admirá-lo sinceramente. E no momento de sua vergonha, olhar com a mesma aceitação, sem julgamento. É a habilidade de encontrar suas fantasias sexuais, não com constrangimento, mas com curiosidade. É a disposição para ouvir seus pensamentos mais sombrios e não se assustar, mas dizer, eu entendo. Em mim também há escuridão. Isso não é ser conivente com seus vícios, mas reconhecer sua humanidade.
A mulher que integrou sua sombra se torna para o homem uma confessora, amante e aliada em uma só pessoa. Ela não joga os jogos de boa-má. Ela está além dessas dualidades. Ela vive na integridade. Quando ele está ao lado dela, ele sente que não precisa esconder nada, provar nada, fingir ser ninguém. Ele pode simplesmente ser. E esse sentimento de ser completamente aceito em sua totalidade é a excitação mais profunda, mais poderosa e mais duradoura que um homem pode experimentar. É a excitação não pelo corpo, mas pela alma que teve a coragem de conhecer e aceitar a si mesma por completo. Passamos por 4 portas para o inconsciente de um homem, e agora estamos diante da quinta, a última e mais importante. Esta fraqueza reúne todas as anteriores em um único e abrangente anseio. Ao entendê-la, você entenderá o objetivo final de todo este algoritmo secreto. A necessidade e fraqueza final, mais profunda e fundamental de um homem, é sua busca inconsciente e insaciável pela integridade. É o que Carl Jung chamou de a grande jornada da alma, o processo de individuação. E sua principal vulnerabilidade, seu calcanhar de Aquiles, é sua atração instintiva e irresistível pela mulher que pode se tornar para ele não um obstáculo, mas um catalisador neste caminho. O que é a individuação? É o impulso inato de cada alma para se tornar aquilo que ela deve ser, para se tornar uma personalidade íntegra, única e totalmente realizada. É o processo de unir a consciência e o inconsciente, a luz e a sombra, os princípios masculino e feminino dentro de uma pessoa. E todas aquelas fraquezas sobre as quais falamos são, na verdade, apenas diferentes manifestações desse único grande anseio. Sua busca inconsciente pela anima é uma tentativa de se conectar com sua alma, com seu princípio feminino. Sua sede de mistério e a necessidade de ser um herói são o chamado de sua alma para a aventura, para o crescimento, para ir além do comum. Sua atração pela sombra é uma necessidade desesperada de aceitar seu lado sombrio para se tornar inteiro. Um homem pode pensar que quer sucesso, sexo, poder, mas sua alma quer uma coisa, a individuação. Ela quer se tornar ela mesma. Jung chamou essa integridade final de si mesmo, e esta é a principal fraqueza do homem. Ele está disposto a fazer qualquer coisa, a dar tudo por aquilo que ele acredita o aproximará desse estado. O si mesmo é o arquétipo da totalidade, o princípio organizador central da psique, que pode ser comparado a Deus dentro de nós. É aquele centro interior que é maior que nosso ego, que nosso eu consciente. O caminho da individuação é, essencialmente, o caminho para este centro, para a sua verdadeira essência. Este caminho não tem nada a ver com autodesenvolvimento egoísta. Pelo contrário, muitas vezes exige sacrifícios por parte do ego, a renúncia a papéis e máscaras habituais. É um chamado que pode se manifestar como um profundo sentimento de insatisfação com a vida, mesmo que externamente tudo esteja bem. Como a sensação de que você não está vivendo sua própria vida, como uma saudade de algo maior. O homem muitas vezes não entende a natureza desse chamado e tenta abafá-lo com estímulos externos. Mas a alma é persistente e ela atrairá repetidamente para sua vida pessoas e circunstâncias que o empurrarão para este caminho. E a mais poderosa dessas forças de atração é a mulher que ela mesma já ouve o chamado de seu si mesmo. Ela se torna para ele um lembrete vivo de seu próprio destino. A atração dele por ela é, na verdade, a atração de sua alma por si mesma. É precisamente aqui que o papel da mulher se torna verdadeiramente místico. A mulher que consciente ou inconscientemente está trilhando o caminho de sua própria individuação, torna-se para o homem não apenas um objeto de desejo. Ela se torna um símbolo vivo de seu próprio objetivo. Ela é uma guia. Ele se apaixona não tanto por sua personalidade, mas pelo caminho para sua própria alma que ela lhe abre com sua mera presença. Ao lado dela, ele sente que se torna mais real, mais vivo, mais íntegro. Ela é sua musa, sua iniciadora, seu catalisador. A integridade dela desperta nele a saudade da sua própria. A profundidade dela o chama para sua própria profundidade. Ele se excita por ela,
porque ela é para ele a promessa de sua melhor versão, ainda não nascida. Isso já não é apenas atração, é uma ressonância sagrada de almas que seguem o mesmo caminho. O caminho de volta para casa, para o si mesmo. Imagine dois alpinistas subindo o mesmo cume. Um já está um pouco à frente, conhece a trilha, sente o tempo, está confiante em suas forças. O segundo está apenas começando o caminho. Ele duvida, tem medo, não sabe para onde ir. A presença do primeiro alpinista para o segundo não é apenas companhia, é inspiração, é um mapa vivo, é a prova de que o cume é alcançável. Ele olha para o primeiro e extrai forças dele. Assim é a mulher guia. Ela não arrasta o homem para o cume. Ela simplesmente segue seu próprio caminho com tal confiança e dignidade que ele sente vontade de segui-la. Não no sentido de seguir cegamente, mas no sentido de se mover na mesma direção. A luz dela ilumina sua própria trilha. Ela não lhe dá respostas prontas. Pelo contrário, sua presença muitas vezes lhe coloca questões incômodas sobre sua própria vida, sobre suas escolhas, sobre seus medos. Ela é um espelho no qual ele vê não apenas quem ele é, mas também quem ele pode se tornar. E essa visão é ao mesmo tempo assustadora e incrivelmente excitante. É uma atração de ordem superior, uma atração pela transformação. Mas é precisamente aqui que reside o maior perigo, a armadilha na qual milhões de mulheres caem e que destrói toda a magia. É o papel de salvadora ou de mãe. Assim que uma mulher, vendo a alma de um homem, vendo seu potencial e suas feridas, decide que sua tarefa é consertá-lo, curá-lo, salvá-lo, guiá-lo para o caminho certo, o algoritmo se desfaz instantaneamente. Ela deixa de ser uma guia para ele e se torna uma carcereira. Ela deixa de ser uma rainha inspiradora para seu herói e se torna uma mãe cuidadosa para sua parte infantil. E não se excita por uma mãe, não se excita por uma salvadora. O homem pode sentir gratidão, culpa, apego, mas a atração total e mística morre, porque o caminho de individuação dele é o caminho dele. Ele deve percorrê-lo sozinho. Sua força não está em arrastá-lo atrás de você. Sua força está em seu próprio exemplo. Seja um farol que brilha na escuridão, mas não uma boia salva-vidas que priva o nadador da necessidade de aprender a nadar sozinho. Sua soberania, sua própria dedicação ao seu caminho, é isso que mantém a atração dele viva. O complexo de salvadora muitas vezes nasce das próprias feridas da mulher, de sua necessidade de se sentir necessária e importante. Ela inconscientemente escolhe um homem quebrado para, ao curá-lo, curar a si mesma. Mas este é um caminho para lugar nenhum. Ela o priva da responsabilidade por sua vida e a si mesma da oportunidade de encontrar um parceiro igual. O verdadeiro amor e a verdadeira atração só são possíveis entre duas personalidades soberanas. Renunciar ao papel de salvadora significa demonstrar o mais alto respeito pela alma dele. Significa acreditar em sua capacidade de lidar com seus próprios demônios sozinho. Significa estar ao lado dele quando é difícil, mas não fazer o trabalho dele por ele. Significa dizer: eu acredito em você, vejo sua força, mesmo quando você mesmo não a vê. E eu seguirei meu caminho, sabendo que você é capaz de seguir o seu. Tal posição requer uma enorme força interior e fé. É muito mais fácil controlar, aconselhar e ajudar. Mas somente ao abrir mão do controle, você lhe dá espaço para seu próprio crescimento. E ele será inconscientemente grato a você por este maior presente, o dom da liberdade de ser ele mesmo e percorrer seu próprio caminho. Então, qual é a fórmula final do algoritmo que o faz se excitar apenas por você? Não é uma sequência de 5 passos. São 5 facetas da mesma mulher íntegra e desperta. Ela é a personificação da ânima, porque ela mesma uniu em si o masculino e o feminino. Ela é a guardiã do mistério, porque seu mundo interior é infinito e pertence apenas a ela. Ela é a inspiradora do herói, porque seu autorrespeito o desafia a ser melhor. Ela é o espelho para a sombra, porque não teme a escuridão e permite que ele seja real. E, em última análise, ela é o catalisador de sua integridade, porque ao seguir seu próprio caminho, ela ilumina o dele.
Tal mulher não procura um homem para preencher seu vazio. Ela mesma é a plenitude. E é para essa plenitude, como para a luz, que voam todos aqueles que estão cansados de viver na escuridão da parcialidade. Isso não é uma técnica. É um destino que você mesma escolhe. Essas 5 facetas não são papéis separados para serem desempenhados. São manifestações orgânicas da mesma essência interior, de uma mulher trilhando o caminho da individuação. Ela não pensa, agora serei um mistério e depois ativarei a ânima. Ela simplesmente vive, mas sua vida, suas escolhas, suas reações manifestam naturalmente todas essas qualidades. Sua integridade a torna a personificação da ânima. Sua imersão em seu mundo interior a torna um mistério. Seus altos padrões para si mesma a tornam a inspiradora do herói. Sua autoaceitação a torna o espelho para a sombra, e sua dedicação ao seu caminho a torna um catalisador. Este não é um algoritmo que pode ser aprendido e aplicado em uma noite. É um caminho para a vida inteira, o caminho de se tornar você mesma. Mas cada passo neste caminho já muda sua energia, sua aura, a forma como o mundo e os homens reagem a você. Você não precisa mais fazer nada para atrair. Você só precisa ser. Ser você mesma em sua versão mais completa, profunda e autêntica. E então aquele cuja alma está sintonizada na mesma frequência, inevitavelmente te encontrará. Não é magia, é a lei da ressonância psicológica e espiritual. Agora que percorremos este caminho até o fim, voltemos à nossa promessa provocadora. O algoritmo após o qual ele se excitará apenas por você. Você vê agora o quão longe isso está das técnicas primitivas de manipulação que são ensinadas em cada esquina? Você entende agora que excitar qualquer homem não é sobre se tornar uma sedutora universal, mas sobre se tornar uma mulher de tal calibre interior, tal profundidade e tal integridade, que sua energia entra em ressonância com os arquétipos mais fundamentais e antigos da psique masculina. Não é você que se adapta a ele, é a alma dele, o inconsciente dele, que reconhece em você aquela imagem eterna que sempre procurou. Este conhecimento não é sobre como conseguir um homem, é sobre como se tornar uma mulher no sentido mais elevado e junguiano da palavra. Uma mulher que parou de procurar fora o que só pode ser encontrado dentro. Uma mulher que parou de pedir amor e se tornou ela mesma a fonte dele. Uma mulher ao lado da qual um homem não se degrada, transformando-se em uma criança mimada, mas cresce, aspirando a se tornar um herói digno de seu reino. A verdadeira excitação, que não se apaga com os anos, é a excitação pela vida, pela autenticidade, pela alma. Quando você se torna a personificação dessa autenticidade, você se torna para ele uma fonte viva dessa energia. E ele instintivamente será atraído por você, como uma planta se estica em direção ao sol, porque somente ao seu lado ele se sente verdadeiramente vivo. Ele se excitará apenas por você, não porque você o enfeitiçou, mas porque todas as outras mulheres, em comparação com você, parecerão apenas cópias pálidas, máscaras que não conhecem a linguagem da alma. Este caminho não é para todos. Exige coragem. Coragem para olhar para sua própria sombra. Coragem para aceitar seu homem interior. Coragem para escolher a solidão em vez de relacionamentos vazios. Coragem para estabelecer padrões elevados e não baixá-los por medo de ficar sozinha. Este caminho te transforma de uma suplicante naquela que escolhe. E isso assusta. Assusta aqueles que estão acostumados a viver na superfície. Mas se algo dentro de você ressoou com estas palavras, se você sentiu não medo, mas um reconhecimento silencioso e profundo, como se alguém finalmente tivesse nomeado o que sempre viveu em sua alma, então você já está neste caminho. Significa que sua alma já está pronta para esta transformação. Talvez este vídeo não te encontrou por acaso. Talvez não seja apenas informação. Talvez seja um convite para parar de jogar os jogos dos outros e começar a criar sua própria realidade. Se esta jornada às profundezas tocou uma parte esquecida de quem você é, não deixe esse sentimento se apagar. Não volte aos velhos e apertados modelos de ser. Compartilhe esta mensagem com outra mulher que você acha também está cansada de viver pela metade.
Deixe um comentário e conte qual das 5 fraquezas ressoou mais forte em você. Sua história pode se tornar um farol para outra pessoa. E se você quiser continuar esta jornada para o fundo, para a essência, inscreva-se neste canal. Porque aqui não damos conselhos. Aqui cada vídeo é um ritual de despertar. No final das contas, tudo se resume a uma escolha simples. Você pode continuar procurando as chaves para as portas dos outros. Ou você pode, finalmente, se tornar a porta na qual os mais dignos desejarão entrar. A escolha é sua.